Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre alguns defeitos e soluções em relação aos produtos de panificação. Observe que dos defeitos que ocorrem são provenientes de uma mesma causa. Então, esses pontos devem ser focados com mais eficiência, tá? Não deixando, obviamente, os outros de lado. Mas se você seguir todo o passo a passo do processo produtivo, você vai obter produtos de qualidade. Bom, vou citar aqui alguns defeitos mais clássicos e mais ocorrentes no setor produtivo de pães e algumas soluções, tá? Algumas são bem óbvias, mas eu deixei listado aqui. Falta de fermentação, ou seja, não ocorrer a fermentação, pode ser por a mistura não ter sido eficiente, o processo de mistura não deixou em contato todas as leveduras principalmente com o açúcar inicial adicionado, tá? Para iniciar, dar aquele gatilho inicial no processo de fermentação. Também um descanso excessivo, que é aquele tempo que a massa, depois de misturada, depois de dado o ponto de véu, ela vai passar por um espaço de descanso, tá? Então, se ele for muito excessivo, pode ter uma falta de fermentação. A massa muito fria, lembrando que é um processo biológico, então todo micro-organismo tem uma temperatura mínima, máxima e ótima para agir. Pouco fermento, fermento inadequado, excesso de sal. Lembra que nós falamos no processo, nas etapas de produção de pão, que um dos pontos após a pesagem, para iniciar o processo de mistura, era não colocar sal próximo ou em cima do fermento, tá? É um dos pontos básicos para evitar de você inativar ou popularmente matar o fermento. Farinha muito forte ou fermentação retardada, acontece de forma paralela. Como soluções, nós temos usar farinhas adequadas, usar sal e fermento nas quantidades certas e sem contato direto um com o outro, e o tempo de descanso. Uma forma de não ter contato seria você adicionar o fermento por último, tá? Então, depois que você dissolveu nessa química, nessa mistura de solução sólida, tá? Uma mistura sólida de dois sólidos, no caso farinha, ou de mais sólidos, farinha, sal, açúcar, você mistura esses sólidos, tá? Sendo que a farinha vai ser o soluto, que aí vai ser o solvente, e os menores quantidades serão os solutos. Então, você depois que vai adicionar o fermento, para não ter perigo desse contato inadequado. Casca enrugada ou deformada pode ser por massa pouco fermentada, pouco tempo de forno, mistura deficiente, fermento envelhecido ou forno com temperatura muito elevada, que assim resseca a casca e ela fica enrugada e deformada. Solução seria observar esses pontos e corrigi-los. A casca endurecida pode ser por um processo de fermentação incorreto, tá? Com micro-organismos errado, ou ela ocorrer em grande quantidade, mais do que o necessário. O forno tá frio e o tempo, ou seja, abaixo da temperatura ideal, lembrando que cada pão ele tem, dependendo do tipo também do forno utilizado, um tempo e uma temperatura. Por exemplo, para fornos turbo-hélice para produzir pão francês, tá? Você utiliza 190 graus por 9 minutos, outros são 7 minutos, outros são 12 minutos. Cada um é específico, tá? Você tem capacidades de manter e circular aquele calor dentro do equipamento de forma diferente. Tempo de assamento excessivo, e você, como solução, pode promover uma fermentação mais correta, adequar o tempo e a temperatura de assamento. E uma observação que coloquei foi que se a farinha for forte, ocorre a prolongação da fermentação e também é necessária a utilização de mais água, para evitar também, como consequência, essa casca muito dura excessiva. Porém, existem pães que têm a casca dura como característica.
Um exemplo são os pães chamados do tipo italiano. Geralmente são pães redondos, grandes, são umas bolas grandes, em que a casca é bem dura e ele tem pouco miolo. Esses tipos de pães, eles são produzidos com o chamado polish, ou seja, umas 2 ou 3 horas antes você adiciona parte, tem até os detalhes, tá? Eu coloquei as proporções naquele material das formulações, tá? Vejam lá aquelas observações depois, no pão italiano tem as quantidades. Você mistura fermento, parte da farinha, água e deixa ele fermentar ali bem muito, tá? Depois de 3 horas, você adiciona os demais ingredientes e faz os processos normais de produção de pão, tá? Então, esse processo, junto com a formulação, quais ingredientes e proporções são utilizadas e a temperatura correta, proporciona um pão com a característica de ter a casca dura. Mas isso é característica do produto. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de um pão de hambúrguer com a casca dura, certo? E isso é um defeito. Casca quebradiça, tá? Pode ser por temperatura de assamento muito elevada, que ressecou a casca, fermentação prolongada, elaboração muito rápida, ou seja, o processo de produção tem que ser eficiente, mas também não tão eficiente, não dando tempo da massa descansar entre a etapa e outra, tá? Para que ela tenha tempo para modificações químicas e físicas adequadas antes de ser modelada e levada para cocção. Esfriamento muito rápido do pão, isso quebra bastante casca, principalmente em pães de forma. Soluções é diminuir a temperatura de assamento, controlar a duração da fermentação e crescimento e evitar que o pão esfrie muito rápido. A casca solta ocorre por mistura deficiente, ou seja, não foi eficiente o processo de mistura, pouca fermentação, massa muito trabalhada, aquela massa em que você modelou, não deu certo, aí você amassa a massa e modela de novo. Então, esse processo, mesmo que seja mecânico, ele pode causar casca solta, tá? Que é aquela casca que solta do miolo. É massa remodelada, né? Também é essa. Ou melhoria, o que é que pode solucionar? Melhoria da mistura, descanso necessário e não submeter a massa ao trabalho excessivo em máquinas e também à mão. Presença de bolhas é outro fator não desejado. Diferente da massa de pastel, lá das massas alimentícias, as bolhas não são desejadas em pães, tá? Então, o que é que pode causar? A massa fraca, uma farinha muito nova, que não passou pelo processo de descanso. Lembrem lá do processo de produção de farinha de trigo, tá? Tem uma etapa para um descanso de alguns dias antes de ser colocada para distribuição. Umidade elevada também podem causar essas bolhas, pois a água vai tentar sair no modo de vapor e vai causar uma bolha nessa superfície do pão. Como soluções, corrigir a formulação ou processo de elaboração, descansar a farinha durante 7 dias e evitar a umidade muito elevada. Outro defeito são os grumos no pão, que é aquela aparência de que tá crua, né? Que muitas vezes não é crua, é que ela tá com grumo, mas a aparência visual é bem parecida, como se a massa estivesse úmida e grudenta em uma parte dela, principalmente na parte mais inferior, ao cortar o pão. Pode ser por mistura deficiente, geralmente por falta ou excesso de água no início da mistura, assamento deficiente, ressecamento da massa e empilhamento de produtos ainda quentes, que o pouco da umidade que ainda tem dentro da massa após o cozimento, ele no processo de resfriamento, ele vai sair da massa. Então, se você empilha ou embala o pão quente, essa umidade vai ficar retida e pode causar grumos, mesmo a massa tendo assado. Aí fica aquela aparência de que é massa crua, mas na verdade não é. Como soluções, realizar uma mistura adequada, assamento adequado, cobrir a massa com filme plástico durante o período de descanso, não deixar a massa esperando muito tempo, não empilhar os produtos quentes. Lembrem, produto de qualidade, ele tem uma sequência, ele tem uma formulação, ele tem
todos os parâmetros para produzir, para ele ter as mesmas características sempre que são desejadas pelo consumidor ao final da produção. Qualquer pequena mudança que você faz, se não for bem pensada, analisada e avaliada para ver se não vai interferir no resultado final, são perigosas. A acidez é outra consequência, é resultado de fermentação excessiva, que é aquele gostinho de ácido, como se fosse de passado, tá? Então, ela foi uma fermentação que passou tempo demais, era para passar 1 hora, ela passou 2 horas, era para passar 2 horas, ela passou 2 horas e meia, tá? Temperatura elevada também, e soluções seria o controle de temperatura, para deixar entre 22 e 26, que seria o ideal, né? Mas a gente sabe que em determinadas regiões isso não é possível, tá? Principalmente na nossa, aqui no Nordeste, é mais complicado. Então, você tem que utilizar a água para tentar resfriar, o gelo para tentar resfriar ao máximo essa massa e evitar o desenvolvimento rápido dessa massa, para ela se desenvolver de forma eficiente, mas não tão rápido. O miolo com estrias, tá? É excesso de óleo na massa, fica como se fosse os grumos, só que é bem fininho e não é causado por umidade, é causado por excesso de óleo não bem misturado ao resto dos ingredientes. E também por modelagem deficiente, não foi feita de forma adequada, massa muito envelhecida e também por farinha fraca. O miolo que desmorona, que é aquele miolo que você corta o pão e cai os pedaços de miolo, tá? Isso pode ser por uma massa fraca, isso em relação, lembra que nós falamos de massa fraca e massa forte, em relação à composição de proteínas, fermentação excessiva, forno frio, excesso de aditivos e melhoradores e tempo de fermentação elevada. Como solução, você vai ter que identificar quais são esses problemas e tentar corrigir. Também temos os problemas de viscosidade, que podem ser causados por fermentação muito rápida, farinha muito úmida ou envelhecida, falta de higiene, porque essa viscosidade diferente pode ser proveniente de uma contaminação microbiológica, o esfriamento não feito de forma correta, o resfriamento das massas, elas não podem, tanto das massas para pães, como massas para biscoito, como massas alimentícias, elas não podem ser de forma muito rápida, tá? Porque podem causar quebras no produto, rachamentos, quebras, ou problemas como nós estamos vendo de viscosidade. Também a temperatura de assamento é elevada. Vocês estão observando que várias coisas aqui podem ser causadas, por exemplo, por um processo de mistura não eficiente, por uma temperatura de assamento muito alta, por uma farinha muito fraca. Então, uma causa pode levar a vários tipos de consequência. Tá? Então, tem que ser analisado ponto a ponto para identificar qual foi o erro que ocorreu, que está levando a esse defeito, ou seja, essa característica não desejada pelo consumidor. Como soluções, nós podemos aumentar o tempo de mistura da massa sem aumentar a temperatura, utilizar água gelada, tempo de descanso correto, ajustar a temperatura do forno, ajustar o tempo de assamento, controle da fermentação e a higienização rigorosa. Para finalizar, observem que nós temos vários pontos que podem ser considerados difíceis de serem controlados, mas quando você tem um fluxo de produção testado, retestado e está dando sempre certo, então se você seguir o passo a passo, os parâmetros de tempo, quantidade, o modo como é feito, a sequência correta de etapas de produção, você produz um produto com as características semelhantes o tempo todo. Óbvio que também se tiver a matéria-prima com as características sempre semelhantes, tá? Resolva os exercícios e até a próxima aula.